me desculpando pelo atraso, mas foi realmente um ato falho da minha parte, 100% da minha parte, por força do hábito. A gente sempre tem hábito de fazer essas reuniões começando às 19h30, então, e você tinha me pedido para marcar às 20, então foi um ato falho. Então, eu agora, de voz, eu estou pedindo desculpa a todos, viu? Eu queria manifestar minha alegria por termos na sala algumas pessoas muito queridas, inclusive ex-alunos, Carlos. Então, essa reunião é uma reunião da Rede Primavera. A Rede Primavera é uma rede de clínicas e hospitais do estado de Sergipe, que a gente tem a felicidade, a honra, o carinho, a amizade e o prazer de chefiar. E é uma reunião multidisciplinar, onde temos participantes mastologistas, oncologistas clínicos, imaginologistas, patologistas, enfim, vários colegas radioterapeutas que hoje estão presentes, e a gente está enriquecendo essa participação, doutor Carlos, com a participação de vários colegas. Então, aqui eu identifico colegas do Rio de Janeiro, colegas de Belém, colegas de Salvador, colegas... Tem o Ramon Diego de São Paulo, enfim, a gente está muito feliz. Sérgio Mendes, nosso querido Serjão de São Paulo, está na sala com a gente. Então, a gente está muito feliz de contar com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos e com muita alegria a gente recebe vocês. Carlinhos, então eu queria, sem mais delongas, eu queria já começar a sua apresentação. Eu já apresentei você de forma muito mais superficial do que esse seu currículo que está postado aí, que está apresentado. Então, você seja muito bem-vindo, viu, Carlinhos? E insisto mais uma vez, estamos muito felizes com a sua presença e participação. Obrigado, Maurício, pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês, é um prazer a gente poder conversar a respeito desse assunto que eu gosto tanto, né? O tratamento cirúrgico no câncer de mama metastático, né? Muito se discute. Nas nossas reuniões de quinta-feira no HC, a gente faz um tumor board, a gente até brinca. Tem quinta-feira que a gente indica cirurgia em metastático, tem quinta que a gente não indica cirurgia em metastático. Então, vamos discutir um pouquinho em cima disso. Eu diria que, se quiserem me interromper no meio do bate-papo, podem interromper, a gente esclarece. Se quiserem esperar o final, eu vou apresentar um caso que foi preparado e apresentado por um amigo, o professor Pedro Exman, que é oncologista do nosso centro de oncologia aqui do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Então, de novo, obrigado e vamos lá, pessoal. Não tenho nenhum conflito de interesse, obviamente, a não ser cirurgião, né? Então, tem o viés do cirurgião, que acha que o bisturi resolve tudo, né? E o que a gente vai discutir um pouquinho mais é se ainda existe espaço para cirurgia no estádio clínico 4. A radioterapia ou cirurgia, o que é melhor? Linfonodos na axila contralateral devem ser tratados como cirurgia, já que no estadiamento de hoje é considerado também metastático. A incidência mundial do estádio 4 varia de 3 a 8%, nos locais onde o acesso à terapia ideal é menor, pode chegar a 20%. Eu sempre comento, né, com os meus alunos da Faculdade de Medicina, que assim, o objetivo do tratamento do câncer de mama é evitar metástase. Tudo que a gente faz no câncer de mama é para evitar metástase em si. Então, a cirurgia, a rádio, hormônio, a terapia-alvo, a químio, né, tudo é feito para evitar metástase. Óbvio, nos locais onde eu não tenho acesso à terapia ideal, óbvio, eu vou ter uma menor efetividade no tratamento e maior chance de metástase como um todo. Esse é um trabalho de 2012, tem 10, 11 anos, né, do Fausto Petrelli, que ele fez, na verdade, uma meta-análise de 15 estudos retrospectivos. Ou seja, tem 11 anos essa meta-análise. E que conclusão ele chegou? 30% de redução de morte no grupo submetido à cirurgia. Então, até aqui, em 2012, cirurgia era algo que a gente indicava mais no câncer de mama metastático. Mas olha que interessante. Quando a gente vai ver a característica desses estudos, né, as pacientes, né, dessa análise, então, quem for operada, na verdade? Paciente mais jovem, tumores menores, tumor receptor hormonal positivo e oligometastáticas. Ou seja, em outras palavras, a gente seleciona muito bem essas pacientes, né? A gente escolhe muito bem quem operar.
né? Então, a gente vê aquela paciente mais jovem, que tem menos grupos metastáticos, né? De melhor prognóstico, pronto. Então, isso, obviamente, cria um viés nas análises, em todas as análises que a gente faz desses trabalhos todos. Esse foi um trabalho legal apresentado na ASCO, por Bilani, isso em 2020, que mostra para a gente, né, a cirurgia no tumor primário e no sítio metastático, né? Então, o que, que a gente vê aqui? Que quando nós temos, na verdade, apenas pequenos sítios metastáticos, né, um sítio metastático, como ele fala aqui, quadrante e mastectomia estão associados com melhor sobrevida global no estágio 4, com um único sítio. Ressecção de metástase hepática, pulmonar ou cerebral isoladas melhora a sobrevida global, né? Porque o estágio 4 óligo metastático mais se parece com um quadro não metastático do que com um quadro metastático puro, propriamente dito, né? Mais abrangente como um todo. Mas o que, que são pacientes oligometastáticas? Vários trabalhos, esse é um deles, né, da IASID, que fala para a gente que até 5 metástases, né, e na verdade o que a gente tem que entender é que é pouca carga tumoral, né, a distância. Pouca carga tumoral, até 5, 6 metástases, a gente considera oligometastática como um todo. E a oligometástase é considerada um status clínico entre a doença metastática de maior carga tumoral e a doença local, como eu falei anteriormente. É um meio, na verdade, um meio caminho entre uma e outra. E eu até diria que se aproxima muito mais da doença local do que da metastática propriamente dito de forma mais exuberante. A conclusão, então, desse trabalho fala: paciente oligometastática apresenta um melhor prognóstico. Ok. Adequado diagnóstico e estadiamento é fundamental. Esse foi um trabalho de um amigão nosso aqui, o Juliano Tozello, de São Paulo, em que ele fez uma revisão pela Cochrane. Isso foi motivo da tese de doutorado dele. Ele fez uma revisão sistemática em que ele avaliou um trabalho americano, um indiano, um trabalho japonês, 2 turcos e um austríaco. Mas o que sobrou, depois de ter depurado o que importava para as perguntas que ele fez propriamente dito, foi um trabalho indiano de 2015 e um trabalho turco de 2016, Soran e Badawi. O que, que o trabalho indiano mostra para a gente? Foram 350 pacientes avaliadas, 50% sintomáticas, 74% delas com mais de 3 lesões metastáticas. 30% dos tumores HER2 positivos que não receberam nenhuma terapia anti-HER. A realidade da Índia é muito parecida com a nossa realidade, né? É um país muito pobre, que quando você avalia SUS e privado, o SUS, na maioria das vezes, não tem o mesmo acesso às medicações que o privado tem, né? Então, essas pacientes não fizeram terapia anti-HER2 quando eram HER2 positivas. E o resultado foi sobrevida global média dessas pacientes de 20 meses, né? E quando a gente compara o grupo que fez o acesso loco-regional mais terapia sistêmica ou só terapia sistêmica, ambos são muito parecidos. Já o trabalho turco, né, com 265 pacientes, mostram para nós o quê? Uma sobrevida média de 41 meses, ou seja, o dobro do indiano, né? 10 anos de sobrevida global, 22% para quem operou e 7%, na verdade, para quem fez a terapia sistêmica. E a gente teve a oportunidade de conversar com o Soran há pouco tempo atrás, numa reunião que a gente fez pela sociedade, virtual também, né? Porque não é o que a gente observava. E a gente viu que nos critérios dele, em que a gente avaliou o trabalho e pôde observar, a maior parte das pacientes, receptor hormonal positivo. HER2 negativo, jovem, idade menor que 50 anos, e grande maioria com metástase óssea solitária, né? Ele fala que ele randomizou assim que a paciente chegou, né? Mas é muito estranho, muito favorável, né, essa randomização para a cirurgia como um todo, né? E, obviamente,
quando a gente fala de sobrevida global, misturando os dois trabalhos, que foi o trabalho específico do professor Juliano, né, mostra que não tem diferença na sobrevida global, operar ou tratamento sistêmico especificamente. E, obviamente, sobrevida livre de progressão local é mais frequente em quem não operou, né? Quem operou, como tirou a área tumoral, não vai ter, ou vai ter uma progressão muito menor, né? Mas que conclusão que o Badawi chega? A cirurgia mamária reduziu pela metade a morte por doença local não controlada. A gente, na nossa realidade, vê muito pouco isso. 6% morrendo da doença local não controlada no grupo submetido apenas ao tratamento sistêmico, contra 3% no grupo submetido ao tratamento locorregional, né? Então, cirurgia de resgate no grupo controle foi de 10%, aquelas que progrediram localmente, segundo o Bado em 2015. Aí a ASCO, em 2020, mostra para nós um outro trabalho que é um grande divisor de águas, né? Da professora Simon Ken, já veio várias vezes aqui no Brasil para falar desse trabalho, né? Através, obviamente, de reuniões virtuais até então. E o que ela fazia? Então, na hora do diagnóstico do estádio 4 de novo, né? Então, metastático de novo, essas pacientes eram submetidas, todas elas, a uma terapia sistêmica clássica, né? Então, diferentemente do estudo turco, que randomiza antes da terapêutica, ela não. Ela primeiro faz a terapia sistêmica e naquelas pacientes que não progrediram, né, com um segmento de 4 a 8 meses de terapia, aí sim ela fez a randomização para continuar a terapia sistêmica e um grupo que para operar, né? E aí que tipo de cirurgia era feita? Cirurgia de verdade. Então, ressecção total do tumor com margem, né? E no pós-operatório, para quem tinha indicação, radioterapia. E foram seguidas por 5 anos. O endpoint primário importante era sobrevida global e com outros endpoints como qualidade de vida e progressão locorregional. O que a gente viu, né? Então, foram registrados 393 pacientes, não foram randomizadas 134, né? Ou seja, por que não foram randomizadas por estudo? É porque houve progressão durante a evolução do próprio tratamento sistêmico. E quem que foi que mais evoluiu, né? O que menos foi randomizada? Os triplos negativos, né? Triplo negativo metastático é um grande problema. Em contrapartida, os hormônios positivos, muito mais randomização, ou seja, melhor resposta, melhor estabilidade da doença, propondo, obviamente, a possibilidade de cirurgia, assim como também no grupo HER2 positivo, desde que nós tenhamos à disposição das drogas anti-HER2. E o que a gente observa, né, nessa outra tabela? Para as pacientes que inicialmente iniciaram a terapia e apresentaram ou invasão de pele ou nódulo na pele, a randomização é muito baixa. Então, quando a gente pega uma paciente metastática que tem um tumor locorregional com comprometimento de pele, a chance de você ter uma resposta favorável é muito pequena para indicar a cirurgia. E são exatamente essas pacientes que a gente acaba discutindo, né? Então, a gente vê muitas vezes na prática diária aquela paciente que tem todas as contraindicações de Halsted para fazer uma cirurgia, né? Ou seja, implantes dérmicos, até a linha axilar posterior, mas a gente fica tão desesperado muitas vezes em querer ajudar que faz a cirurgia. Né? 3, 4 semanas depois da cirurgia, na cicatriz cirúrgica já começa a pipocar. Né? Então, entender esses limites é muito importante. A sobrevida global foi igual em ambos os grupos, né? Então, quem continuou a terapia sistêmica e quem fez a cirurgia. A cirurgia livre de progressão também foi igual em ambos os grupos. E a sobrevida global por subtipo tumoral, o que a gente percebe? Nos triplos negativos foi pior operar, né? Então, em triplo negativo operar, a gente tem que pensar muito bem. Tanto no HER2 quanto no hormônio positivo, né, não houve diferença em operar e não operar, mas para o triplo negativo foi prejudicial. Obviamente, a progressão locorregional foi mais importante, obviamente, em quem não operou, né? Então, você teve uma incidência cumulativa só da terapia sistêmica com maior recorrência local, precoce.
E não é que não teve em quem operou. Quem operou também apresentou, mas num índice muito menor. A gente sempre achou que operar existiria um aspecto de qualidade de vida, num impacto muito importante. Não houve, né, nesse trabalho da Simoncan. Né? Foi exatamente igual operar ou só a terapia sistêmica. Então, a conclusão é a terapia local não aumenta a sobrevida, a terapia local não melhora a qualidade de vida, a terapia local não melhora a sobrevida como um todo. Quando a doença sistêmica está bem controlada, mas o sítio mamário apresenta progressão, a terapia local pode ser considerada. Então, hoje é o que a gente mais direciona nesse sentido, mas vamos entender isso um pouquinho melhor. Por que todas essas questões são importantes? Muda o prognóstico? Primeiro que a gente vai ter, olha só, isso é um trabalho coreano que mostra 90 a 99, sobrevida em 3 anos a pacientes metastática, 40%, 2000 a 2004, 50%, 2005 a 2009, 60%, 2010 a 2014, 70% de sobrevida nas pacientes metastáticas. Ou seja, a gente vai ter cada vez mais presente no nosso dia a dia esse tipo de cenário. E tentando entender a heterogeneidade do câncer estágio 4. Né? De acordo com o local da metástase, a idade da paciente, a condição de sobrevida muda. Então, por exemplo, aqui, numa metástase óssea, a porcentagem de sobrevida é melhor. Paciente mais jovem, a porcentagem de sobrevida é maior. Contrariamente às pacientes mais maduras, que apresentam múltiplos sítios ou sítio cerebral. Né? Então, assim, precisa ser individualizada, né, essa questão metastática. Não dá para falar, é metastática, não opera ou sempre opero. Não. Vamos entender quem é essa paciente antes de qualquer coisa. E a condição de sobrevida também muda de acordo com o comportamento biológico do tumor. Então, se é uma paciente hormônio positivo, sobrevida média de 4 a 5 anos. Se é um HER2, 5 anos. Agora, olha só, se é um triplo negativo, 10 a 13 meses de sobrevida global. Esse é um trabalho interessante que foi, na verdade, publicado esse ano pela American Society of Clinical Oncology, que mostra o quê? O que ele pretende fazer, né? Ele quer avaliar um reestadiamento dos pacientes de estágio 4 para entender melhor, em função do tipo histológico, do tipo do imunistoquímico, do tipo molecular, se a gente pode fazer algum tipo de subdivisão. Né? Então, assim, o objetivo dele é criar um modelo de estadiamento para pacientes metastáticos no momento do diagnóstico, estratificando os pacientes em grupos com sobrevida semelhante, grupo de pacientes extremamente heterogêneo com diferentes desfechos, quando a gente coloca tudo. Então, o que ele queria classificar, ou gostaria? 4A, 4B, 4C e 4D. Então, o que a gente vê nesses grupos? Para eles, o 4A tem uma sobrevida maior do que 70%, e o 4D menos que 25%. Mas quem são eles? Então, assim, 4A, receptor estrogênio positivo, progesterona positivo, HER2 pode ser positivo ou negativo, sobrevida em 3 anos, 73%. E quem é o 4D? O 4D, triplo negativo. Né? Então, a gente começa a entender que alguns trabalhos começam a orientar a gente para essa individualização. Então, não é igual para todo mundo. Individualizar, entendendo o comportamento biológico dentro do metastático, né, que a gente fala, já é o pior. Não, calma. Tem os piores e os menos ruins como um todo. Né? Todo mundo tem hoje na sua clínica pacientes com metástase óssea com mais de 20 anos de sobrevida. Né? Então, assim, a gente entende que essa subdivisão busca entender melhor, né, essa variação na heterogeneidade como um todo. Como que a gente deve estadiar? Então, esse trabalho também mostra para a gente, feito com PET, que o impacto maior do estadiamento, ou seja, a positividade maior é a partir de 2B. Né? Então, 2B é quando eu tenho extensão linfonodal. Então, eu tenho extensão linfonodal, eu começo a pesquisar sistemicamente. No SUS, onde eu trabalho, né, aqui no ICESP São Paulo, a gente só faz o estadiamento a partir de 2B. Então, o que eu pesquiso? Os sítios mais frequentes. Osso, cíntilo, pulmão, TC de pulmão, hepático, TC de abdômen, né? E nos tumores mais agressivos, como os triplos negativos, alguma coisa em nível cerebral,
para a gente entender melhor, né, através de uma toma, uma de ressonância, se existe algum sítio de implante em nível cerebral como um todo. Então, teoricamente, acima de 2B. Na prática, o que a gente vê? Todo mundo pede PET para todo mundo, né? Não no serviço, mas na clínica privada parece que as pessoas gostam de pedir PET, só que o PET não é específico, né? Então, a gente acaba encontrando, às vezes, muito mais do que na verdade existe. E esse é um trabalho interessante, né, na continuação dele, que mostra alguns falsos positivos, né? Taxa de falso positivo, mesmo com o PET, 8,5%. A paciente seguida por 5 anos, quem era verdadeiramente metastático, apresentou um pior prognóstico. O segmento é que determina os verdadeiros positivos metastáticos como um todo. Quando a gente fala das diferenças do tumor primário versus metastático, essa discordância pode chegar até 40% em termos, na biópsia líquida, em termos de comportamento biológico. E dá para entender, né? Quando a célula sai do tumor primário para a circulação linfática, ela tem que sofrer uma mutação. Ela sofre uma outra mutação para sobreviver na circulação linfática. Para chegar até o linfonodo, sobreviver no linfonodo, outra mutação. Para cair na circulação, outra mutação. Sobreviver na circulação, outra mutação. Para permear um órgão, outra mutação. Para sobreviver nesse órgão, outra mutação. Então, assim, é muito frequente, né, uma discordância importante, né, entre o comportamento biológico do tumor primário e do metastático como um todo. Então, assim, o tratamento primário para mulheres com câncer de mama metastático e tumor primário intacto é a terapia sistêmica. A cirurgia pode ser considerada nos casos de progressão local da doença para paliação dos sintomas como um todo. Bom, radioterapia local. Esse é um outro trabalho com quase 100 casos que compara radioterapia de meta com tratamento sistêmico, só com tratamento sistêmico, com vantagem para a radioterapia, né, que cada vez mais está se aperfeiçoando. Então, a radioterapia da metástase junto com o tratamento sistêmico é algo muito bom, que tem ganhado espaço, né? Esse é um trabalho antigo, nós temos trabalhos mais modernos que mostram, né, um avanço importante nesse sentido, porém, tem 4,5% de morte pela intervenção, então tem que ser adequadamente avaliado, é claro. Comprometimento linfonodal da axila contralateral. O que a gente vê? Esse é um trabalho italiano que mostra o quê? Que a metástase de linfonodo contralateral atualmente é considerado um estágio 4, uma condição clínica rara, na sua frequência e incidência de 1,9 de 2 a 6%. No comportamento, em termos metastáticos, parece ser muito mais uma doença local que sistêmica. Óbvio, né? Normalmente, o que acontece? São os linfáticos superficiais que comunicam ambas as mamas. Então, provavelmente, esse tumor numa mama direita vai para a esquerda e compromete o linfático, a axila contralateral. Ela não passeou, né, por toda os vasos, né, do nosso corpo para chegar até a axila contralateral, né? O mais provável é que tenha sido por isso que, fundamentalmente, o conceito e o comportamento biológico é distinto. O comportamento da metástase, de acordo com o subtipo molecular, e o que a gente vê? Entre os metastáticos, pior prognóstico é o triplo negativo, melhor prognóstico é o luminal A. Ah, mas luminal A... Não, tem muita metástase de luminal A, né? A gente cada vez vê mais isso no nosso dia a dia, né? E principalmente quando a gente vai especificando mais a classificação de luminal, levando em consideração que aqueles que apresentam uma receptividade muito baixa estão mais para o triplo negativo do que para o luminal como um todo, a gente entende melhor esse tipo de comportamento. Para a gente concluir, então, assim, não há evidência científica que comprove o ganho de sobrevida nas mulheres submetidas à ressecção de tumor primário no cenário metastático. O tratamento sistêmico deve ser a terapia inicial. Isso é o básico em si. Quem operar, talvez, uma boa resposta da doença metastática à terapia sistêmica de primeira linha, vírgula, desde que não me atrapalhe a terapia sistêmica, né? Porque o objetivo é tornar a doença metastática em crônica. Então, eu vou medicalizando essa paciente, né? Porque muitas vezes a cirurgia, se houver alguma complicação, pode atrapalhar o mais importante, que é a terapia sistêmica. Então, muito cuidado nessa indicação. Lesões mamárias palpáveis progredindo localmente,
sintomáticas, essa talvez possa vir a ser uma indicação mais importante, principalmente naquelas que têm a terapia sistêmica com regressão ou um comportamento estável da metástase como um todo. E, obviamente, levar em consideração o desejo da paciente. Na verdade, os receptores hormonais positivos metastáticos é o grupo de melhor prognóstico, em que a cirurgia local pode estar mais presente, obviamente obedecendo os critérios expostos anteriormente na apresentação, considerando sua resposta sistêmica, carga tumoral e o comportamento locorregional desse tumor. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta antes de eu apresentar o caso clínico? Carlinhos, só um comentário. Oi. Tá excepcional. Amém. Pergunta eu não tenho, não. Alguém tem pergunta, gente? Estejam absolutamente à vontade. Ou podemos deixar para abrir para as discussões depois também, viu? Sem problema, sem problema. Alguém ligou o microfone? Alguém quer falar, gente? Esteja à vontade, a reunião é nossa. Não? Vamos por caso, Carlinhos. Perfeito. Então, assim, essa é uma paciente que vinha acompanhando o nódulo e tinha um ultrassom de mama de junho de 2021, categoria 2. Maio, junho, ou seja, um ano depois, percebeu um aumento dos linfonodos axilares e do nódulo mamário. Ultrassom de mama, feito um ano depois, mostra mamas com ecotextura heterogênea, cistos simples, justapostos, esparsos, nódulo irregular, espiculado, não paralelo, hipecogênico, com calcificações de permeio e produzindo uma sombra acústica posterior medindo 3,7, 2,9 e 2,5 centímetros, localizado na mama direita. Então, era um T2. No quadrante superomedial, linfonodos axilares de aspecto suspeito à direita, o maior de 2,2, ou seja, é um T2N1, né, no mínimo, ou seja, é um 2B loco-regionalmente avançado. Fez ressonância que confirmou os achados e fez uma biópsia, uma core biopsy dirigida por ultrassom, carcinoma invasivo tipo não especial, grau histológico 3, grau nuclear 2, tamanho estimado da neoplasia 14 milímetros nessa avaliação, o que tinha dentro da biópsia como um todo. Receptor de estrogênio 90 a 100%, receptor de progesterona 70 a 80%, HER2 negativo com uma cruz, KI67 de 60 a 70%. Linfonodo axilar à direita puncionado maligno, né? Ou seja, comprometimento linfonodal consistente com carcinoma metastático. Em função desses achados, fez um PET-CT, captação multifocal em mama direita, né? Então a gente percebe aqui 2 focos de captação. Carlinhos, desculpa, deixa eu só te entender. Volta um pouquinho o slide anterior. Claro, aí. Você comentou que em 2021 ela tinha uma imagem, ela tinha um nódulo já em 2022, não, né? 21 não, né? Tinha um nódulo, características benignas, né, que estava sendo seguido. Estava sendo seguido. Não é o 2 de cisto, não, né? Ela tinha não. Ela não tinha nem cito nem histologia prévia, não é isso? Nada. E lembrando, né, Mal? Claro. 36 anos. Claro. Médica. 36 anos médica. Para frente. Vai. Tá, pronto. Então, aí, eram os sítios da mama, né, na axila e no acetábulo dela. Então, eu queria saber aí dos nossos amigos oncologistas, né? O que fazemos agora? Ela fez uma biópsia, né? Eu sei que nem todos fazem biópsia óssea, mas ela fez uma biópsia com perfil imunistoquímico compatível com diagnóstico de carcinoma metastático, com sítio primário em mama, né? Positivo para receptor hormonal de estrogênio e progesterona e negativo para a proteína HER2. Então, assim, a discussão número 1, abordagem como doença metastática ou doença loco-regional. Discussão 2, faz sentido operar upfront? E a discussão 3 é papel do inibidor de ciclina nesse cenário, já que ela é uma paciente receptor hormonal positivo. Já que vocês não fizeram as perguntas, faço eu. O que vocês acham? Carlinhos, volta um pouquinho a imunistoquímica dela, por favor. Com que prazer. A gente fixar bem. Aqui, ó.
receptor estrogênio 90% a 100%, progesterona 70% a 80%, HER2 negativo, uma cruz, né, HER2 low, Tá? KI67 de 60% a 70%. Maravilha. Pode ir para Linfonodo axilar consistente com a mesma, com a malignidade. Pode ir lá É para as perguntas. Ok. E aqui as perguntas. Oi, boa noite. Não sei se vocês me ouvem. Ouvimos, sim. Sou Ana Clara, oncologista. Prazer, viu, doutor Ruiz? Muito obrigada pela aula. Na verdade, já conheci o senhor do ICESP. Eu, assim, vou dar minha opinião, também quero ouvir a opinião de Raul e dos outros, mas eu acho que, né, com base com tudo que a gente já viu na aula e com tudo que a gente sabe, eu não pensaria, né, numa decisão de operar o fronte, apesar de dar vontade a uma paciente jovem, né, 36 anos, uma doença oligometastática, mas talvez a gente tentar pensar em começar com a terapia sistêmica para ver como é que essa doença evolui, né, eu acho que apostaria sim nos inibidores de ciclina. A gente tem excelentes taxas de resposta, inclusive agora vendo com os novos trabalhos respostas rápidas. Então, eu acho que apostaria sim no papel da terapia sistêmica com inibidor de ciclina e discutir posteriormente o tratamento local e talvez até o tratamento da oligometástase a depender de como essa doença evolui. Acho que também não tem resposta certa, né? Acho que é um caso para tumor board mesmo, ouvir a opinião de todo mundo, levar em consideração também a opinião da colega paciente, que é médica, né? Mas acho que é um caso muito interessante, sempre bom para a gente discutir. Claro. Perfeito, perfeito. Excelente, querida. Quem mais gostaria? Obrigado pelas palavras, viu, linda? Quem mais gostaria de... Né? Raul Amorim, oncologista clínico falando. Pois não, Raul, tudo Primeiro, bem? agradecer por essa excelente aula, viu? Parece até um clínico. Eu estou elogiando, não estou xingando, não, estou elogiando. A aula de um clínico. Em primeiro lugar, eu concordo com a opinião da doutora Ana Clara. Eu queria só botar um pouquinho de lenha na fogueira. Eu não sei se esse paciente, para o que entender, do ICESP, do SUS, tem acesso a PET, né? Tem. Mas tem, aqui tem. em Felipe, a gente... Na verdade, ela é do Hospital Oswaldo Cruz, é uma paciente privada do Dr. Pedro, que é do nosso grupo lá do nosso grupo oncológico. Legal, legal. Assim, com os dados que a gente tem, eu concordo, eu faria também tratamento sistêmico inicialmente para essa paciente. Mas eu fico pensando que eu também trabalho no SUS, eu não teria acesso ao PET, eu fico me perguntando se essa lesão seria vista nos exames habituais que a gente faz pelo SUS. E se seria visto metastático, e a gente teria essa discussão se fosse pelo SUS. Mas, a princípio, eu concordo com a doutora Ana Clara, faria tratamento sistêmico inicialmente. Obrigado também, Raul. Quem mais? O cirurgião. Maurício, você operaria? O que você... Eu vi Clarinha falar. Clarinha é oncologista, que falou primeiro. Clara, por Clarinha favor. falou, dá até vontade. Clarinha, dá em vocês, porque na gente não dá, não. A gente, quando vê um negócio desse, a gente corre longe, Clarinha, porque a gente realmente vê que, infelizmente, o bisturi não vai ajudar o que essa moça precisa, né? Pelo menos é um feeling muito forte que nos aparece. Obviamente que vem todo um questionamento, né? De será que realmente esse exame de um ano atrás ele era um BIRADS 2, né? E a lesão já existia, mas essa lesão definitivamente eu acho que ela não existia. Uma lesão especulada para ter algum exame de imagem, que hoje é especulada com 3,7, e que outrora havia um diagnóstico de um BIRADS 2, um cara para soltar um BIRADS 2 no exame de ultrassom, ele tem que ter muita segurança de que aquilo ali é basicamente um cisto, porque fora disso ele vai cair no 3, ele não cai no 2. Então, é por isso que eu perguntei, sabe, Carlinhos, se essa imagem ela já tinha sido vista antes como nódulo, porque é difícil a gente ver uma imagem como nódulo. Então, a ideia que eu tenho, sabe, Clarinha, é que essa lesão ela é nova, e ela já estourou com cair desse de 60% a 70%. Eu acho que esse é o luminal B cheirando triplo negativo, né? E triplo negativo é aquilo, vocês trabalham comigo, eu já emiti a minha opinião algumas vezes, né? Então, operar triplo negativo é loucura, é loucura. Eu acho que a gente vai abrir mão de muita coisa que a gente pode fazer no futuro para essa paciente. Então,
essa paciente definitivamente eu não teria a menor vontade, o menor desejo. E este seria um caso especificamente, sabe, Ruiz, eu posso até criar polêmica com isso, mas que eu colocaria muito dificuldade se essa paciente vier como médica, inclusive, viesse me solicitar a cirurgia upfront. Perfeito, perfeito. E deixa eu perguntar, a Clara vai falar? Clara, quer se manifestar, querida? Oi, doutor. Não, acho que é isso. Acho que concordo com o doutor Maurício. A gente se anima mais do que o senhor, né? Mas acho que é isso. Estou curiosa para ver como é que rolou. Para animar, viu? Eu estou esperando mais informações para animar. Estou quase animando. Esperando o que vem depois. Os próximos slides. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É assim, 36 anos, vocês, já que ela vai ser submetida provavelmente à quimioterapia, vocês pensariam em alguma coisa para preservar a fertilidade? Vocês pediriam para ela um teste genético, para um planejamento futuro de alguma droga? Isso faz parte do dia a dia ou não? Para mim, sim. Pronto. Para mim, sim. Nesse caso, não sei se eu começaria com quimioterapia, né? Eu ia com o hormônio e o inibidor de ciclina. Pronto. Tá bom, tá bom. Não, vamos ver então o segmento dele. Carlinhos, eu queria voltar um pouquinho. Volta para a imagem, por favor. Volto. Alessandra, me parece que a Alessandra está na sala ainda, né? Eu vou tentar direcionar especificamente para a Alessandra. Alessandra... Estou aqui, sim. Boa noite. Prazerzão, viu, Alessandra, estar contigo. Para quem não conhece, a Alessandra é imaginologista, tá, gente? É fantástica. E ninguém encosta nela, não, porque ela é do serviço e não estão negociando, não, o passe da Alessandra. Tá certo, obrigada. Alessandra, que imagem você faria mais dessa paciente? Hein? Você faria algo para ajudar o seu clínico a elucidar? Essa imagem esclareceu teoricamente tudo? Tem algo mais que... Obviamente que a gente está vendo uma foto só, né? E obviamente o estudo dinâmico vai ter muito mais importância. O que você faria que a gente ganharia mais com imagens em relação a um caso desse tipo, Alessandra? Eu não sei se foi discutido a possibilidade de algo que eu acho que o doutor comentou aí no meio da aula, pensando em alguma coisa cerebral. Eu só deixo aqui a sugestão da ressonância, que às vezes, eu não sei, eu acho um pouco de perda de tempo quando a gente parte pela tomo, porque a tomo você vê algo grosseiro, se você tiver uma metástase cerebral, mas se você tiver micrometástase, a ressonância vai te brilhar isso muito mais fácil e muito mais precocemente. Maravilha. Então, você está indo no caminho como se fosse imaginando, talvez, a possibilidade de um triplo negativo. Isso, Ou isso. um comportamento D, né? Ou um comportamento D. Isso, imaginando nesse sentido. Maravilha. Em relação à metástase que ela tinha, já loco-regional em linfonodo, eu gosto muito de avaliar pelo ultrassom. Agora, precisa ser muito bem avaliado o linfonodo no ultrassom, que foi um exame de partida dela, né? Sim. Claro que, obviamente, o PET brilha é muito melhor, mas eu digo nas pacientes que, por exemplo, o Raul falou que pode não ter acesso ao PET, então a gente pode fazer uma boa avaliação por um bom ultrassonografista dos linfonodos regionais, dá para você ter uma boa noção de acometimento. Mas, teoricamente, eu só estou complicando, viu, Alessandra? Sim, pode perguntar, estou só dando aqui minhas viajadas. Então, e outro, eu acho que a gente vai viajar também. Tá. Clinicamente, ela estava com axila positiva. Alguém já foi lá e meteu uma agulha. Sim, e a sim. agulha já veio de citologia positiva. Eu estou resgatando, na verdade, o início da história, que eu também não confiei muito naquele nódulo BIRADS 2, né? Que você comentou. Show. Então, na verdade, aí, na continuidade do questionamento, essa paciente que nos chegou já com axila clinicamente positiva, citologicamente positiva, me parece que foi PAF, né, Carlinhos, de axila, né? Foi COR. COR. COR ou PAF, enfim, mas uma amostragem de axila positiva. Você acha que o ultrassom acresceria algo mais de dado? Não, acho que não. Acho que pós, não. Eu pensaria numa coisa antes, mais bem feita antes. Inclusive, quando foi avaliada essa categoria 2 de segmento aí dela, meio estranha mesmo. Parece que é uma coisa que surgiu mesmo, eu concordo com você. Maravilha, maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente discute muito também que, de acordo com os exames que a gente pede, você vai ter mais diagnóstico de metástase ou menos diagnóstico de metástase, né?
Se eu peço mais PET, talvez eu enxergue mais meta do que, na verdade, eu tenho no nosso dia a dia. Se eu peço no SUS clássico raio-x de tórax, ultrassom de abdômen e cintilografia, né? Porque são exames menos sensíveis, né, a tudo isso. E, obviamente, talvez a gente possa estar tratando e operando muita paciente metastática, né, se fizesse o PET, como não metastática, e segue a vida, né? Qual a experiência de vocês? Porque, pelo que eu entendi, de um dos colegas que o Raul falou, vocês no SUS não têm acesso ao PET, né? Não, não é uma realidade aqui. Pronto. Outra coisa, Carlinhos, eu acho que aqui eu vou dar um testemunho aqui de uma cidade, principalmente, porque a maioria, eu acho que a grande maior parte dos mastros estão aqui, dos oncologistas clínicos estão aqui em Aracaju. Aqui eu acho que existe existe o PET aqui, está disponível a nível de SUS, inclusive, né, com alguma dificuldade, mas se consegue. Mas aqui se pede de forma muito selecionada, viu, Carlinhos? Muito seletiva. Então aqui não existe essa rotina de dizer, então, fazer estadiamento, já peço um PET de cara, de jeito nenhum. Esse eu acho que seria um caso interessante de ser solicitado um PET pela multiplicidade, né, de metástases, né, mas, de um modo geral, a gente tem trabalhado basicamente com tomo, e, obviamente, o padrão B com imagem de radiografia e de ultrassom, mas, de modo geral, o PET ele tem sido, pelo menos é o que eu vejo, muito bem indicado para casos seletivos. Bacana. Tem um estudo, Maurício, que é interessante, que fala o seguinte: o grande problema é preço, né? Só que se você somar atomo de tórax, atomo de abdômen e a cintilografia, você tem praticamente o preço mais intenso do que o próprio PET como um todo, né? Então é algo que quem tiver acesso talvez possa vir a fazer em função do custo propriamente dito, né? Mas eu não me pego no custo não, viu, Carlinhos? Há pouco tempo atrás eu estive conversando com um colega, que é o colega responsável pela unidade de PET que tem aqui, é o Rafael Midlesh. E ele me disse, Maurício, o PET para mama não é bom, ele não tem boa sensibilidade. Então a gente não tem muita segurança em afirmarmos que existe uma lesão metastática se ela tiver menos que 1 centímetro relacionado a câncer de mama. Então isso a gente consegue ver muito bem o tomo, sabe, com até uma ressonância, se for o caso, que a gente vai ter uma especificidade e uma sensibilidade maior para a mama. E ele foi muito claro, eu estou falando de mama, não estou falando de linfoma, não estou falando de outras coisas, mas para mama ele realmente não é um exame muito bom. Bacana. E aí, boa noite. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Eu sou radioterapeuta. Eu só gostaria de saber se essa paciente está claudicando, se ela tem dor para deambular. Quem está falando? Fratura. Oi, desculpa. Quem está falando? Sebastião Correia. Sebastião, tudo bem? Claro, te conheço. Opa, tudo bem? Tudo maravilha. Prazer, Sebastião, contar contigo aqui, viu? Desculpa interromper aí, mas de forma alguma. O risco de fratura, porque está no acetábulo, e a gente sabe que quando afunda o acetábulo, essa perna encurta de 1 a 2 centímetros, a qualidade de vida é terrível. Uma coisa é prótese na cabeça do fêmur, outra coisa é quando afunda o acetábulo. Então, isso precisaria ser muito bem visto. Claro. Não, é assim, Sebastião, assintomática, totalmente assintomática. Maravilha. Perfeito. Bora. Maurício. Vai, Ailton. Tudo bem? Luiz. Oi, querido. Tudo bem, Ailton. Ailton é um colega de Jaú. Queria fazer uma pergunta para o Ruiz, dando continuidade. A gente teve uma reunião recentemente lá em São José do Rio Preto, por coincidência o Giuliano Tosello estava lá com a gente falando sobre esse assunto, e surgiu um comentário que talvez nas pacientes livres de tratamento ainda e que fosse diagnosticado oligometástase, principalmente as luminais, talvez se beneficiariam de um tratamento cirúrgico na mama também, restrito aos luminais. Você tem alguma informação a respeito disso também, Ruiz? Então, você sabe, né? Por isso que eu falei no comecinho, né? Que lá no ICESP, dependendo da quinta-feira a gente indica a cirurgia, dependendo da quinta a gente não indica, né? Mas eu acho que a mensagem que tem que ficar, Ailton, é o seguinte:
tratamento sistêmico é o mais importante. Sim. Quer seja ele quimioterápico, imunoterápico, hormônio terápico, mas o tratamento sistêmico é o mais importante, porque é o que vai fazer a paciente sucumbir, né? E vai trazer os maiores prejuízos, né, como um todo. Então, eu colocaria em primeiro plano o tratamento sistêmico, como todos esses trabalhos, principalmente esse da Simacan, mostra para a gente, né? É óbvio que uma paciente luminal, né, que apresente, na verdade, um comportamento biológico menos agressivo, vírgula, apesar de metastático, como a gente sabe que o nível de resposta sistêmica para as terapias, excetuando, obviamente, a hormonioterapia, ela é menor, a gente e sabe que a responsividade disso é a médio e longo prazo, a gente fica com a mão coçando, né, para operar essa paciente. Mas, mesmo assim, ainda hoje, no nosso serviço lá no ICESP, junto com toda a equipe do Tumor Board, a opção inicial é terapia sistêmica, mas a mão da gente coça. Mas você pensaria, no segundo momento, com uma melhora dessa Sim, paciente sistemicamente, pensando no luminal em operar? Sim, porque se fosse um hair, a discussão foi justamente essa. Se melhorou e for um hair, não adianta você operar a mama que você não vai ter melhora lá, mas talvez um luminal eu melhore isso. Sim. Mas depois da terapia sistêmica. Não depois da terapia sistêmica. Sim. E outro detalhe que eu queria que você comentasse é que também ficou uma dúvida não, mas uma discussão de que se eu tenho uma lesão óligo, ou em pulmão, em fígado, ou em osso, e eu fiz a terapia sistêmica e melhorou, e num segundo momento eu fiz a opção em fazer a cirurgia da mama, teoricamente alguns querem que trate também a lesão metastática. Então, um nódulo pulmonar único, por exemplo, então você ressecaria o nódulo pulmonar se tem ainda resquício e ressecaria a mama também. Você pensa desse jeito ou não? Você sabe que, assim, o pessoal tem usado muito a radioablação, né? Sim. Cada vez mais as pessoas têm usado. E você vê, num dos trabalhos que eu apresentei também de 2020 da ASCO, mostra que para oligometástase faz todo sentido. Se você aborda a lesão mamária, abordar também a lesão metastática. Faz todo sentido, querido. Com certeza, Ailton. Então, tá bom. Desculpe interromper e me prolongar aí, Maurício. Não, muito bom. Pelo amor de Deus, a discussão é fundamental. Eu só na verdade, questiono você. Por que você não perguntou quando o pessoal fez a apresentação e veio perguntar para mim agora? Não é? Porque você é o foco de tudo, né, meu querido? Agora, só complicando um pouquinho aí, viu, Ailton? Pois, essa paciente, eu nunca consideraria ela como um luminal. Nunca. Porque por mais que esteja me dizendo que eu estou com 90 de RE, 70 de RPs, agora eu tenho 70 de KI, e uma evolução brutal dessa. Eu jamais... Outra coisa, microcalcificação, né? Quer dizer, isso é tumor de crescimento muito rápido, com morte celular, com necrose associada, então é tumor violentíssimo. Então, esse paciente, esse para mim é aquele tumor luminal B, porque o futuro vai dizer para a gente que o luminal B vai ter obrigatoriamente que ser subdividido. Então, se eu pego um luminal B, RE de 100, RP de 100, KI de 16, e eu pego um luminal B de 100% de RE, de 10% de RP e um KI de 80, esses dois tumores estão considerados na mesma subcategoria, que definitivamente para mim não é. Maurício, só para implementar um pouquinho isso, e também eu tenho dúvidas, mas essa classificação, se você vê, o Ruiz, eles fizeram a biópsia na metástase, e a metástase e a imuno foi compatível. Na realidade, a tendência é a gente classificar esse tumor como um hair low no futuro. E essa paciente, depois de primeira linha, ela tem indicação de ter TDX-D, que tem uma resposta em sobrevida global e progressão livre de doença que foi excepcional. O Density Breast 4 mostrou um resultado fantástico do Peroxicam. E essa paciente, ela é um hair low na realidade. Então, hoje a gente classifica ela como um luminal B,
Mas a tendência daqui a um tempo, se essas drogas realmente estiverem disponíveis, ela entra como um hair low que vai ocupar em torno de 55% de todas as classificações de tipo molecular. Então, na realidade, essa paciente, ela é uma candidata muito boa para você fazer a primeira linha, até usar inibidor de ciclina, e numa segunda linha, talvez, pelo Density Breast 4, usar a Teroxecan para essa paciente. Talvez ela tenha uma resposta fantástica nesse sentido. Então, eu acho que ela é um hair low daqui para frente, e não uma tendência de um triplo negativo, entendeu? Absolutamente, eu concordo com você. Quando eu falei triplo negativo, eu tô fugindo simplesmente da classificação luminal. É somente isso. Tudo bem. Mas Tá? você entendeu o que vai acontecer? Eu entendi absolutamente. Ser receptor de estrogênio e progesterona positivo nesse momento, ele vai voltar para o hair. O hair não é zero, é uma cruz esse daí. Show. Absolutamente concordo. E uma cruz ou duas cruzes com hibridização negativa vai cair no hair low. Então ela vai entrar nesse patamar, essa paciente aí. Por isso que talvez a agressividade dela seja maior, não pelo fato de ser um luminal, mas pelo fato de ser um hair low. Show de bola. Pessoal, algum comentário mais? Se essa paciente fosse BRCA mutada, mudaria alguma coisa na conduta ou não? Começaria por imuno ou químio e hormônio mesmo? Desculpa, quem está falando? Oi, sou eu, Sebastião. De novo, né? Essa é pergunta de radioterapeuta, desculpa. Vai. Aí os oncologistas respondem, né? Boa noite. Eu não. Isso. A pergunta contou um pouquinho para mim. Eu acho que ter o BRCA na manga vale a pena, né, para essa paciente. É uma paciente jovem, 36 anos, mas eu concordo com o Raul. Acho que iria de inibidor de ciclina para ela como primeira linha mesmo, né? E aí ver o status do BRCA vai ser importante para a gente pensar em olaparib depois para ela. Não, isso é ver, né? O interessante da história toda, né? Como a gente tem para essa paciente em especial uma série de alternativas terapêuticas, né? Se houver alguma falha, né, do que a gente está utilizando nesse momento. Então, abrir um HER2 low, né? Você, se ela for mutada, pensar, obviamente, na imuno é muito importante, com certeza. Bacana, excelentes observações. Ruiz, desculpa intrometer de novo, mas é interessante. Não, chega aí, Tom. Você já... Não, fala, querido. Então, desculpa. Pode. Vai. É que a gente estuda pouco, então, quando a gente escuta os outros ensinando, a gente quer aprender tudo para não estudar mais. É mais fácil. Você pensaria em 36 anos, né? Você pensaria, independente se for BRCA1 ou não, se o BRCA1 fosse mais presente, seria até de fazer supressão ovariana, fazer ovarectomia nessa paciente, 36 anos? Eu acho que os oncologistas, né, no tratamento dessa... Carlos, poderia só acrescentar nessa pergunta do Ailton? Foi uma coisa que o Maurício perguntou, que eu fiquei um pouco na dúvida se realmente pensar em preservação no paciente, preservação de fertilidade no paciente metastática. Claro. Se a gente ia conseguir isso nesse cenário. Eu fiquei até curioso, na verdade. Que eu acho que faz parte também da pergunta do Ailton no futuro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar o desfecho dela para poder pensar no que vocês estão me dizendo. Pode ser? Pode. Perfeito. Pode. Vamos lá, então. Deixa eu só para apimentar um pouquinho essa discussão. Eu tenho uma paciente que ela é dentista e ela teve uma doença há mais ou menos 20 anos atrás. E essa moça, ela tinha uma doença, obviamente que o conhecimento que a gente tinha não é o que a gente tem hoje, né? E a gente apanhava muito, a gente trabalhava muito por achismo, por indução, eu penso dessa forma e por aí vai. Essa moça, ela foi operada por um colega, foi feita uma tumorectomia e essa tumorectomia veio margem comprometida, me procurou e a gente ampliou a tumorectomia, a margem comprometida virou mastectomia e resolveu-se axila positiva, a gente esvaziava a axila
e ela deve ter tido, sei lá, 3, 4 linfonodos e por aí vai. E essa moça, ela começou a fazer recidivas locais seguidamente. No plastrão, na pele. A gente fez reconstrução na época, com prótese, e terminou virando um TRAM. Ela apresentou depois uma metástase óssea também, e ela vivia evoluindo sempre com doença. E ela estava em bloqueio hormonal, ela tinha receptor positivo, e no bloqueio hormonal, ela estava no 3º ano de bloqueio hormonal. Na época, o conhecimento da gente, a gente tinha mudado há pouco tempo de 2 para 5 anos. E ela era uma clara indicação de que ela tinha indicação de fazer 5 anos de tamoxifeno, na época tamoxifeno. Eu estou falando de uma menina que na época ela devia ter 28, 30 anos, não mais do que isso. E ela teve um dia que ela me procurou e ela disse: Maurício, eu estou querendo engravidar. Eu não quero não engravidar, porque eu estou vendo a minha vida, está passando, o tempo está passando, eu estou ficando mais velha, e a coisa está evoluindo, e eu já fiz tudo, sabe? Tudo que me pedem para fazer eu faço, já fiz quimioterapia, já fiz radioterapia, já fiz hormonoterapia, enfim, faço tudo, e eu não aguento mais, então eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe, meu coração diz que eu preciso ser mãe. E, obviamente, perguntou a minha opinião, no primeiro momento eu disse: olha, eu sou contra. Ela não tinha metástase, ela teve uma metástase única óssea, que eu não lembro mais onde foi. Eu disse: olha, eu não tenho autorização de permitir uma gestação em você, porque você está em curso de tratamento. Ah, Maurício, mas eu quero. E ela procurou um oncologista clínico, que era um colega de Salvador, chamado Roque, e começou com o Roque me ligou: Maurício, de jeito nenhum, essa menina não pode parar de amamentar. Mas essa mulher, ela começou a me torrar tanto saco, ela começou a me procurar tanto, eu me convenci que emocionalmente ela precisava dessa gestação. E eu disse para ela, eu digo: olha, a gente vai fazer um documento, eu vou conversar com você, vou conversar com o seu marido, com os pais. A mãe era minha paciente, também já tinha tido câncer de mama, então a gente vai conversar e vamos decidir junto, e aí eu estarei junto da sua decisão. E ela tinha feito 3 anos e meio, mais ou menos, de hormonoterapia, e ela suspendeu, e a gente suspendeu, e ela teve um filho. Depois que ela teve esse filho, nunca mais teve doença nenhuma, nunca mais teve problema nenhum, nunca mais teve absolutamente nada. E a Júlia, hoje, é estudante de medicina, é a filha dela. Raul, em momento nenhum eu pensaria nesta moça, de dizer: eu vou guardar seus óvulos para daqui a 2 dias você fazer uma barriga. De forma alguma. Mas eu acho que essa moça com o óvulo guardado, a gente está com a mulher, ela tem 36 anos, é isso, Carraíz? Isso. 36 anos. Eu tranquilamente, sabe, eu sentaria com ela, da mesma forma que a gente tem que sentar com todas as pacientes, mas sei lá, está com 5 anos, está livre de doença, está no outro cenário, sabe? Então eu, particularmente, eu conversaria com ela, e se fosse o caso, eu permitiria uma gestação numa situação dessa, obviamente, com ela avaliando todos os riscos e a gente avaliando principalmente a evolução daqui para lá. Mas hoje eu pensaria em fazer teste genético, preservaria, e pensaria em pelo menos conversar com ela em preservação de óvulos. Vai, galera. Não, deixa eu só fazer uma observação. Isso que você comentou é muito interessante, né? Teve acho que foi positivo, se não me engano, positivo foi o trabalho que em San Antônio foi publicado e comentado numa sessão plenária, que falou da questão gestacional em pacientes luminais que fazem uso de tamoxifeno, quanto tempo que eu posso liberar o paciente para poder engravidar, né? Então, o que o pessoal faz? Espera 2 anos, libera para gestação, logo depois da gestação concluída, reintroduz a medicação. Então, assim, aparentemente, sem nenhum prejuízo, né, do processo câncer como um todo. É claro, não são doenças pacientes metastáticas, são pacientes que estão em tratamento sistêmico, mas tem algumas que estão naquele limiar, né, 38, 39 anos, se você esperar mais um pouco, né, que pouco vai ser esse, em termos de inviabilizar um sonho. E alguns trabalhos mostram hoje que aquelas pacientes que engravidaram tiveram um melhor prognóstico, Maurício. Sem dúvida. Sabe? Bem ao encontro do que você está dizendo, né? Sem dúvida. Há uns 15 anos atrás, eu estava numa mesa, num congresso de fertilidade, de reprodução humana. Estava presente Mário Cavanhas, um amigo já falecido, e na mesa estava a discussão exatamente nesse sentido. Uma paciente com um prognóstico muito ruim, você liberaria para engravidar se fosse um desejo muito forte dela? Eu, na minha santa ignorância, né, pensando,
obviamente, em deixar um órfão, né, porque o prognóstico é muito ruim, eu falei, né, achando o dono da verdade, porque a gente não entende nada, né? A gente acha que entende. Eu falei, olha, eu ficaria muito preocupado, né, obviamente, em liberar, porque eu acho que é uma condição quase que proibitiva. Aí estava sentado à mesa com a gente, o professor Sérgio Simon, oncologista aqui de São Paulo, e ele falou para mim assim, sabe, Carlos, já tive algumas pacientes nesse sentido. A gente não tem o direito de não seguir numa condição como essa, sabe, a vontade da paciente. E a paciente que estava sendo apresentada era uma paciente dele. Aí ele me conta que essa paciente sobreviveu mais muitos anos, viu o filho entrar na escola, morreu de outras questões, né? Como a gente acha que sabe e às vezes achando que sabe pode interromper o sonho de alguém que tem esse sonho como um objetivo de vida muito importante, né? Então tem que individualizar, tem que conversar muito, né? Tem que falar muito com isso. Nossa, era isso que eu queria dizer. Vamos ver o resultado final aqui, por favor. Então, assim, ela começou um tratamento neoadjuvante, né? Porque a intenção era curativa, uma dose densa CT a cada 2 semanas por 4 ciclos, paclitaxel dose densa a cada 2 semanas por 4 ciclos. Foi submetida à adenomastectomia direita com amostra linfonodal axilar, depois, obviamente, de terminada a neoadjuvância, carcinoma invasor do tipo não especial medido 4 centímetros, ou seja, a resposta à neoadjuvância, né, um RCB de 3, né, 3 de 4 linfonodos comprometidos, ou seja, não respondeu na mama e não respondeu na axila também, né? Margens livres, então ficou um YPT2A, YPN1. Foi feito radioterapia local e drenagem, iniciou supressão ovariana, com realizando hexamestano mais abemaciclib. Último PET em janeiro desse ano, sem evidência de doença. E aí, pessoal? Ela não chegou a tratar a lesão óssea, né? Fazer, por exemplo, radiocirurgia na lesão óssea. Nada, absolutamente nada. A lesão óssea, diferentemente da lesão mamária, respondeu extremamente bem. Eu acho que entra naquele diapositivo de 40% de mudança de comportamento, né, querida? Que certamente acaba adquirindo e respondeu super bem. Eu vou fazer 2 perguntas aqui, Carlinhos. Manda. Uma para os oncologistas e outra para os radioterapeutas. Eu acho que eu vi a Lismara e o Sebastião na sala. Para os oncologistas, primeiro, quem destruiu essas metástases ósseas foi a quimioterapia ou foi o abemaciclib? Para os oncologistas. Segundo... Aí põe no Medicina Bet. Medicina Bet, isso aí. Como é isso? Como é isso que eu não sei? O Sporting Bet, você aposta, só que eu não sei quem vai dar a resposta. É assim, né? Vocês não têm uma resposta para isso, não, né? Eu não tenho. Se os colegas tiverem, eu vou aprender hoje aqui. Clarinha? Não, doutor Maurício, eu acho que fica a interrogação. Eu ainda fico aqui na dúvida se não discutiria fazer uma radiocirurgia naquela lesão, porque eu fico com medo ainda dessa lesão óssea. Mas acho que a gente não tem muita resposta, acho que a gente tem estudos mostrando ambas as abordagens com taxa de resposta objetiva muito altas em primeira linha. Então, acho que a gente não tem essa resposta. Maravilha. Segunda, tem mais algum oncologista na sala? Eu estou sem acesso a ver a turma toda. O Michel está na sala? Não, né? Luciana está não, né? Vamos lá. O Ailton é oncologista ou não? Não, o Ailton é cirurgião maravilhoso. Maravilhoso. É quase um oncologista, né? Também é um elogio, né? É quase um oncologista, Mas isso aí ele está com o livro aberto, viu? É por isso que ele está falando essas coisas. Radioterapeutas, Sebastião e Lismara. Eu vi Lismara no começo. Vamos lá. Essa paciente, eu acho que está óbvio que fica difícil a gente indicar uma radioterapia se não acendeu
no acetábulo, no PET. No PET. Nem o FDG e nem o FES, que é bem específico, né? Nenhum dos dois, né? Ou seja, sem doença mesmo, né, querido? Maravilha, maravilha. Em que condições estaria indicado a gente fazer uma radioterapia? Me parece que doença óssea foi vista só no acetábulo, não é isso, Ruiz? Isso. Em que situações, Sebastião, por exemplo, ela continua assintomática, ela sempre foi assintomática, ela continua assintomática, mas agora ela tem uma doença que foi identificada no PET, desapareceu tudo, não tem mais nada, somente no acetábulo. Ela está assintomática. Estaria indicado a gente fazer radioterapia? Não, boa pergunta. Na verdade, não, é só segmento, né? Ela teve uma boa resposta, tanto faz se foi a quimioterapia ou o hormônio, ou seja lá o que tivesse sido. Mas foi a primeira pergunta que eu fiz. Se ela tivesse sintomática, claudicando, risco de fratura, sim. Como respondeu? Absolutamente nada. Você fica uma carta na manga. Provavelmente no futuro, se ela estiver viva daqui 8, 10 anos, se entrar em atividade, sim. Mas no momento, não, absolutamente nada. Eu só seguiria a paciente, não tem indicação nenhuma. Aliás, você pode transformar uma paciente assintomática em sintomática de fazer uma radioterapia nesse local. Né? Maravilha, maravilha. Perfeito. Então, A opinião de Mara, não sei se ele... a minha opinião é a mesma, Sebastião. E no PET agora, o PET está sem evidência de doença, né? Então não teria nem local para a gente irradiar agora. É um caso realmente desafiador. Maravilha. Esse me parece um caso... Vocês fariam radioterapia da mama lá? Ela fez radioterapia na mama. Ela fez, Raul, na mama em drenagem. Mas uma dúvida... Eu queria discutir se seria isso uma recomendação ou foi uma individualização também do caso. Doutor Carlos? Pode falar, Mara. Não, Raul fez uma pergunta. Isso, pode falar. Não foi para você não que ele fez, Raul? Acho que não. Para quem quiser responder, quem quiser dar uma opinião. A pergunta é se está indicada a radioterapia local e drenagem. É isso, Raul? Isso. Nesse caso, metastático. Mas você viu que desde o começo a proposta é curativa, né? Desde o princípio. Começou com a químio, dose dense, a cirurgia foi curativa também, né? Como tem que ser quando você opera um metastático como um todo, né? Então, a ideia era de curabilidade mesmo, né? Por isso que o pessoal, seguindo a orientação inicial, preferiu fazer a radioterapia, tanto da mama, porque era um tumor localmente avançado, e da drenagem pelo comprometimento linfonodal como um todo. Mas a sua pergunta é extremamente importante. Me desculpe, mas a minha ignorância vai entrar em campo. Ela foi tratada como uma paciente não metastática. Não metastática. Então, ela seguiu o fluxo, fez quimionel, fez a cirurgia e seguiu com a radioadjuvante. Na realidade, ela foi encarada com uma paciente que não era metastática. E assim, agora uma dúvida que eu fiquei, uma curiosidade. Mara, só voltando, porque me desculpe, a minha ignorância não está me deixando ficar calado. Sim. Qual diferença teria, já que eu estou associando um tratamento loco-regional numa doença loco-regional? Você me desculpe, é pura ignorância mesmo, tá? Numa doença loco-regional, eu estou associando um tratamento que é loco-regional para o controle de uma doença loco-regional com 3 linfonodos em 4. Tem positividade de linfonodos, onde até que eu saiba, eu acho que isso vai reduzir recidiva local e reduzir mortalidade. Eu estou errado em que ponto? Sim. Não, tá certo. E qual a diferença seria se ela é doença sistêmica ou doença local, loco-regional? Para eu indicar radioterapia neste caso. Que no caso da doença metastática, ela não faria nem a cirurgia, ela não faria o tratamento local. Só que a paciente foi encarada como uma paciente não metastática. Maravilha. Perfeito. Maravilha. Maurício. Agora, uma curiosidade. Vai.
após a cirurgia, essa paciente, antes da rádio, ela fez exames de restadiamento? Ou Sim, só fez essa imagem que viu que ela não tinha evidência de doença após a rádio? isso, querida, exatamente. Ela fez e não tinha nada de evidência de doença. Aí seguiu com a radioterapia. Exato, Ô, exato. Maurício. Entendi. Obrigado. Pode falar, Ailton. Ô, Ruiz, meu querido, Oi, lindo. eu concordo com o que foi dito, vocês conduziram um caso metastático como uma doença não metastática. Exatamente, Teve um resultado excelente, claro. excelente. E aí, nesse sentido, se nós fizermos uma neoadjuvância e fizermos uma amostragem de 4 gânglios axilares e um veio positivo, seguindo nesse mesmo raciocínio, você não deveria ter feito linfadenectomia axilar? Sem Uma dúvida. vez que nós estamos... Foi o que o pessoal estava discutindo, né, dessa paciente como um todo, né, que foi apresentada no nosso tumor board. A ideia, já que é curativo, né, 3 de 4, eu posso ter doença residual. Deixado. Né? É o único estudo ainda que pode sair, que a gente estava até discutindo lá agora em Atibaia, né? Estava conversando com o pessoal, é o Alice, que vai sair os resultados agora em janeiro, que vai poder ajudar a gente a não esvaziar pós-axila, pós-QT neoadjuvante e axila BLS comprometido, porque aí são 4 linfonodos, é considerado um BLS, provavelmente. Claro. Né? Não, e assim, cada vez mais, né, Hilton, a gente tem minimizado a agressão, né, axilar, e só pensando nela, se de repente alguma coisa da conduta poderia ser modificado. Sim. Né? Por isso que, assim, o ultrassom, para você avaliar se houve ou não um remanescente macro, é legal, porque a radioterapia trata micro, não trata macro, né? Sim, a ideia não é você deixar a doença macroscópica, né, para a radioterapia, como ela fez radioterapia de drenagem. Então, assim, essa avaliação é importante. Por isso que a discussão também ficou focada nesse processo. Mas o tumor board resolveu seguir a vida, faz um ultrassom, o ultrassom mostrou que não tinha absolutamente nada em nível axilar visibilizado pelo ultrassom. É um caso bem diferenciado, né? E personalizado até, talvez até levando em consideração a idade dela, lesão óligo e tal. E o que ela queria. Só para complementar o que o Maurício falou sobre gravidez, eu dei uma aula lá em Rio Preto sobre gravidez e tem uma meta-análise que é um pouco antiga, de 2016, falando sobre prognósticos em pacientes grávidas que engravidaram pós câncer de mama. E, por incrível que pareça, houve uma diminuição do risco de morte nas pacientes que engravidaram após terem tratado de câncer de mama. Então, essa meta-análise é de 2016, talvez vá de encontro ao caso do Maurício e talvez justificasse nessa paciente no futuro ter guardado óvulos dela, né? Não sei. Não, tem sentido, tem sentido. Faz todo sentido. Eu acho que 2 coisas, né, Carlinhos? Você fez essas 2 perguntas, né, Carlinhos? É a questão do painel genético dela, né, e a reserva ovular. Eu entendo que a reserva ovular, a gente tem que oferecer a todas, independente de nada, porque a gente definitivamente não sabe como isso ali vai evoluir. Se a gente vai usar ou não, esse é um problema dela, isso é um problema de quem... Mas não é da gente, eu acho que a gente é a oferta. Porque se nessa moça, se a gente já começou a bloquear ela, a gente vai ter, inclusive, dificuldade, provavelmente, de obtenção desses óvulos, né? Então a gente questiona muito. É aquilo, por que não fizemos, né? Mais ou menos isso. Eu acho que o teste genético não, eu particularmente acho que o teste genético não mudaria a minha cirurgia, provavelmente neste caso. Provavelmente não mudaria. Provavelmente eu mexeria somente na mama a ser operada mesmo e acabou, e a gente teria um tempo de amadurecimento que provavelmente a gente iria usar alguma técnica de reconstrução, ela iria ver se era aquilo que ela queria para outra mama ou não. Eu não me... metastática, né? É uma doença metastática, exatamente. Não estou me preocupar com a profilaxia. O prognóstico dela já está, em tese, mais ou menos determinado, né, pela doença que ela tem, né? Mas eu acho que o não fazer, nesses casos, eu acho que é algo, não ser oferecido é algo que a gente não pode fazer. Perfeito. Doutor Carlos. Pois não, querido. Só para dar minha opinião
eu não sei o que foi feito, né, depois desse caso, mas eu concordei com o Sebastião e com a Lismara sobre não irradiar. Concordei mentalmente, inicialmente, mas depois pensando, uma vez que vocês trataram ela com intenção curativa, irradiaram a mama e a axila para doença micrometastática, né? Mesmo que tenha assumido a doença ali no osso, então, pela lógica, vocês irradiaram ali, ou fizeram algum tratamento local no osso, pela mesma lógica de irradiar a mama ou drenagem, não? Não, não foi. Nada foi feito em nível ósseo, nem radioterapia, absolutamente nada, viu, querido? Mas é importante que você coloca, né? No caso, é que não houve nenhum remanescente, né? Eu entendi, já que a teoria da axila foi aplicada, por que se não aplica a mesma teoria em nível ósseo, né? É isso aí, mas não foi feito, não. Isso. Na verdade, eu acho que tem resposta aí para tudo. Aliás, não tem resposta, a gente pode seguir qualquer caminho, né? É isso. Concordo plenamente. Tem pergunta para tudo. Isso, pergunta tem para tudo. E a ausência da evidência não é evidência da ausência. Desculpa, mas na verdade foi tratada a axila porque ela não teve resposta completa, né? Os linfonodos estavam positivos, até por isso que foi irradiado. Isso. Mas teve resposta completa quando você tirou a doença. Teve resposta completa. Sim. Deixa eu extrapolar um pouco esse caso. E, Sebastião, desculpa, Maurício, tem sentido o seu raciocínio, né? Foi exatamente essa questão que direcionou a não realização, né? Até porque a gente deixa agora guardado na manga uma série de alternativas interessantes em caso de recorrência da doença, sistemicamente ou local, né? Perfeito. Deixa eu só extrapolar um pouquinho mais nesses casos, especificamente para Sebastião e Lismara. Como é que eu vou considerar? A gente já viu alguma classificação que já foi apresentado na aula de doença oligometastática e carga tumoral especificamente, e obviamente a correlação também em relação com o tumor. Mas obviamente que a gente imagina, e pelo menos na minha cabeça está muito claro isso, que é uma doença oligometastática visceral, em tese, tem uma importância e talvez um comportamento pior do que uma doença oligometastática óssea, vamos dizer assim. Principalmente se eu raciocinar em cima de visceral cérebro. Como é que o radioterapeuta classificaria e diria: eu vou considerar uma paciente sem doença visceral, sem doença ultra, que não seja óssea? Como o radioterapeuta consideraria essa paciente oligometastática a ponto de indicar radioterapia adjuvante nela, nestas referidas situações? É por área que vocês classificam, do tipo, coluna e fêmur, do tipo, não, tem 2 segmentos, então já não é mais óleo. Como é que vocês interpretam isso? Muito boa pergunta. Geralmente, até 3 sítios é considerado óleo metastático, principalmente, que teve até ganho de sobrevida, que foi apresentado no último Astro, você tratando com SBRT, são as metástases ósseas, né? Sim, claro. Mas, de qualquer maneira, a visceral realmente ela é muito mais agressiva. Mas, de qualquer maneira, mesmo não sendo triplo negativo, se ela tiver meta cerebral e for solitária, né, na época, você consegue controlar muito bem e a sobrevida também costuma ser muito alta, né, desde que você pegue ela pequena, até 2 centímetros. Né? Maravilha. Sebastião, coluna é um foco ou cada foco é visto como um foco separado? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, cada foco é vista como um ponto separado, a não ser que seja, por exemplo, você tem T10, T11, T12 seguidos, você pode até deixar como um foco único. Maravilha. Se tiver um foco na coluna cervical, um na coluna torácica e um na coluna lombar ou sacral, são 3 focos diferentes. Maravilha, show de bola. Show de bola. Obrigadão. Alessandra,
você falou de ultrassom. Você acha que o ultrassom te ajudaria agora para tentar identificar ou fazer segmento dessa axila? Olha, agora você me pegou, viu? É por isso que eu estou te chamando. Na prática, a gente faz, né? Tá. Na prática, a gente recebe essas pacientes aqui na nossa realidade, recebe algumas vezes. Mas é um pouco complicado, principalmente quando você fala a nível de cicatriz, de você ver real, se eu preferia ver uma ressonância. Ela fez um segmento de PET aí que não deu, né? Que foi bem cabível, que ia brilhar se tivesse alguma coisa na região, mas a ressonância me falaria mais a nível de cicatriz do que acompanhar simplesmente por um ultrassom. Eu acho um pouco precário nesse momento acompanhar pelo ultrassom. Maravilha. Show. Gente, algum questionamento mais? Professor Carlos, alguma observação a mais? Não, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui com todos vocês, fazer essa discussão tão rica, né? Como a gente sempre aprende, isso que é o mais gostoso na medicina, né? A medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, quanto mais a gente puder se informar, discutir, a gente sempre agrega valor. Então, eu queria agradecer vocês por agregarem valor ao meu conhecimento. Fico muito agradecido e pela gentileza de todos estarem me escutando até agora, 21h20. Maravilha. Obrigado de coração. Carlinhos, obrigado. Em nome de todo mundo, eu posso falar por todos e a gente está te agradecendo muito. A gente está muito feliz de você ter participado, ter podido ter participado, e para a gente foi uma satisfação muito grande. O pessoal já está elogiando você aqui no direto, sabe, e agora no chat, então já tem comentário da sua apresentação. A gente ficou muito, muito, muito satisfeito. Eu queria, de verdade, agradecer muito, gente, vocês todos que estiveram aqui. Então, pessoal de São Paulo, pessoal da radioterapia, pessoal ex-residentes, atual residente, então a gente está muito feliz de vocês aqui, viu? Muitíssimo obrigado. No próximo mês, nós temos uma outra reunião com outro colega, que aí sim a gente vai bater basicamente em cima de axila, vai vir o professor Gil Facina, da Escola Paulista de Medicina, da São Paulo, um cara muito bom, um cara muito competente, e a gente espera transformar essa reunião numa reunião sempre com esta qualidade que essa reunião teve hoje, viu, Carlos? Muito obrigado. Foi um prazerzaço ter tido vocês aqui. Obrigado. Beijo no coração. Obrigado, Mauro. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau.